Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, dou boas-vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Eles te observam. Você já parou para pensar sobre isso? E quando eu falo eles te observam, eu não falo sobre anjos, seres espirituais, eu falo sobre os nossos ancestrais. É isso mesmo. Os orientais, os polinésios, os havaianos guardam consigo um respeito muito grande pelos seus ancestrais. E esse respeito, essa honradez, fortalece-nos diante dos desafios que nós estamos vivendo. Ou seja, nós não estamos sós. Em respeito a toda e qualquer tipo de religião. Cada um tem sua crença, sua regra, mas é bom a gente entender que toda família tem uma energia, tem um padrão. Essa energia é como se fosse uma corrente. Ela vai se estabelecendo ao longo de eras e eras. Nós trazemos comportamentos dos nossos ancestrais. Nós temos semelhanças muito grandes. Então, reconhecer a nossa história familiar é importantíssimo. Para quê? Para a nossa história pessoal. Aprender com os desafios daqueles que passaram por aqui. Aprender com as dores daqueles que passaram por aqui. Aprender com as atitudes daqueles que passaram por aqui. Esse é o primeiro ponto para a gente entender que aqueles que nos observam são aqueles que nos fortalecem. E aceitar não só as virtudes daqueles que deixaram para nós, mas também aceitar as falhas. Porque não podemos julgar, não podemos ressentir sobre os nossos familiares que passaram. Cada um tem um motivo, cada um tem um nível de consciência, cada um tem um padrão, cada um tem seus sonhos, sua história familiar, os seus desafios. E é importante eu não julgar, porque quando eu julgo, eu excluo e eu preciso aceitar que cada um é único na nossa vida. Papai e mamãe são únicos na minha vida. Vovô, vovó, bisavô, bisavó. Muitas vezes, nós temos, às vezes, familiares no nosso antepassado que foram assolados por algum vício, por exemplo. O vício é uma doença que atinge também o nível de consciência da pessoa. E ao julgarmos, ao invés de aceitar, nós estamos não reconhecendo o valor das nossas raízes. Porque quando existem vícios na família, existem também padrões de comportamentos de resgate, de coisas que ficaram mal feitas lá atrás, estão sendo resgatadas agora aqui, como se fosse a lei da ação e consequência. Mais nada, não tem nada de extraordinário disso. Ação e consequência. Teve uma ação e tem uma consequência atual. Então, a gente precisa começar a olhar para os nossos ancestrais como as nossas raízes. A raiz do abacaxi vai dar uma planta, vai criar o fruto que é o abacaxi. A raiz da mexerica vai criar uma árvore que vai dar um fruto de mexerica. Se a mexerica olha para a raiz da mexerica e não reconhece, julga, ressente-se, mas ela não pode se esquecer que ela é uma mexerica também, que ela é um abacaxi, que ela é um limão, que ela é um morango. As raízes têm uma conexão muito forte com o que nós somos agora. Isso é importante. Embora nesse grupo do sistema familiar, todos nós estamos crescendo, estamos melhorando, estamos evoluindo. E aos olhos daqueles que nos observam, isso é importante e é necessário. Agora, o que eu preciso fazer? Criar um ritual. O ritual da gratidão aos meus antepassados. Dentro do Ho'oponopono, essa prática tão importante, nós temos lá a oração ancestral. Faça a oração ancestral e você será libertado de medos, inseguranças, incertezas que às vezes assolam-nos. Lembrando que todos os nossos ancestrais tinham virtudes e falhas que também caminham conosco.
como verdadeiros dons e também as nossas falhas. O que nós precisamos fazer é manter a tradição do que eles nos deixaram por geração e geração e usar as lições e os valores dos nossos ancestrais. Talvez na nossa cultura isso não seja muito fortalecido. Nos orientais, isso é muito presente. Valorizar aqueles que vieram antes de nós, sem nenhum tipo de julgamento. E aprendendo as lições, seja elas positivas ou negativas, porque a gente não extrai lições, aprendizados, somente de coisas positivas. Às vezes aquilo que não fazer já é um bom começo para a gente romper aqueles laços que não são muito bem aceitos e resolver os problemas familiares. O que significa isso? Nós temos um curso chamado Jornada de Cura do Sistema Familiar. Jornada de Cura do Sistema Familiar faz você entender que nós estamos dentro do nosso sistema tentando nos curar. Olha, é certo que os filhos serão iguais aos pais. Eu tenho uma aluna, né, e falou assim, eu perdi amizade com uma amiga de anos, porque ela chegou para mim e falou assim, você é muito parecida com a sua mãe. Quem está fora consegue observar isso muito bem. Quem está dentro não consegue. E ela negou isso. E na verdade nós temos muitos padrões, muitas características muito ligadas a pai e a mãe. E temos as nossas características, porque nós somos uma soma disso. A nossa hereditariedade, mas também a nossa evolução, a nossa atualização no sistema. E isso é importante. É como, por exemplo, a ovelha negra. A ovelha negra, na verdade, não deveria ser chamada de ovelha negra, deveria ser chamada de ovelha branca, porque ela faz um movimento dentro do sistema familiar de renovação. Essa é a verdade. Só que a renovação, muitas vezes, é feita ou atingida pela revolta, e não deveria. Deveria ser feito pelo amor, porque por amor você institui essa energia e desbrava novos caminhos. Então sempre tem alguém diferente, né? Como diz popularmente, o diferentão da família, aquela pessoa é um desbravador dentro da família. Ela tem um jeito de pensar diferente do grupo, não tem problema. Isso não significa que ela é maior ou menor, ela tem o papel dela lá dentro da família. Então a gente precisa começar a aceitar um pouquinho mais as diferenças e respeitar. Por exemplo, eu penso igual a você, você pensa igual a mim, talvez você fale assim para mim, Paulo, tudo que você falou eu não penso totalmente diferente. Não tem problema. Isso dentro da família também é importante. Você pensa de um jeito? Penso. Eu penso do outro? Penso. Não tem problema nenhum. Você está bem com isso? Estou. Eu estou bem com isso. Isso significa que nós precisamos nos respeitar. Às vezes, nessas opiniões, passado algum tempo, a gente modifica, transforma a opinião. Transforma o jeito de pensar, de olhar para algumas características. Isso é fundamental. E aqui também. Então, se você hoje tem problemas familiares, o bom, o ideal é a gente resolver. Isso é importante para nós. Saber o nosso lugar dentro da família, saber o problema das exclusões. Por exemplo, tem muitas famílias que têm pessoas que são doentes, têm vícios e muitas vezes são excluídos da família. E isso não ajuda a família. Muito pelo contrário, causa ações e consequências que vão lá para frente, não para trás. Então, serão atingidos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, seguindo uma corrente. E lá eles têm que estar fortalecidos para melhorar. E eles olham por nós, ou eles nos olham, nos observam, porque eles estão atentamente ligados à nossa evolução. E quanto mais você evolui, melhora, cresce, os nossos ancestrais, como se fizesse uma festa, energeticamente falando. O que é importante a gente entender. Então, hoje, eles te observam, é que os nossos ancestrais querem o nosso melhor. Você pode ver várias culturas que cultivam uma honradez, um reconhecimento por eles. Por exemplo, os índios nativo-americanos, os índios em geral, povos e povos lá do Oriente Médio, né? Algumas culturas, algumas religiões, por exemplo, cultuam muitos ancestrais, realizam orações, rituais. E no Ho'oponopono, o povo havaiano tem essa característica de colocar em primeiro lugar a família. Ohana, colocando no berço que deve ser colocado. Então, para nós, isso ajuda muito? Sim, porque nos equilibra,
que nos fortalece. E como é bom a gente se sentir mais seguro, sabendo que existe atrás de nós centenas, milhares de pessoas que provavelmente estão lá torcendo por você. E isso é importante a gente entender. Então, eles te observam, eles estão passando para você a melhor energia para te fortalecer no seu caminho. Faça a oração ancestral. Se você quiser, solicite lá no nosso canal no WhatsApp. A gente envia para você a oração ancestral gratuitamente. Você faz ela todos os dias pela manhã. E aí você vai sentir um fortalecimento incrível. Então a gente faz muito isso na prática, para ver como os nossos ancestrais, essa energia deles, que está presente na nossa família, ela tem um poder muito grande. Então faça a sua experiência. Lembrando que a gente faz a oração ancestral pela manhã. 30 dias pela manhã. Quer fazer à noite? Só para você testar, faz à noite. A noite movimenta tanta energia que você não dorme, dá insônia, dá pesadelos. Por isso que a gente pede para fazer pela manhã. Porque a questão é muito forte, a questão é muito real. Acontece aí na sua vida a melhoria de vários e vários aspectos. Principalmente aqueles que estão ligadas a desentendimento familiares. Começa a fazer oração ancestral, você vai ver que a paz é instalada. A ponto de a gente aceitar os nossos, respeitar os nossos, entender, compreender os nossos. Cada um carrega o seu fardo, cada um carrega as suas virtudes, os seus dons, e cada um expressa nessa vida aquilo que veio expressar. Hoje, eles nos observam. Eu agradeço a tua presença e qualquer dúvida, estou lá no canal WhatsApp ou deixa aqui o seu comentário. Forte abraço para você e, claro, aloha!